gente, tudo bem? Tá começando mais um Também é Tempo aqui nas redes sociais do SBT Santa Catarina. E o nosso bate-papo hoje é sobre fragrâncias da primavera, aquele cheirinho gostoso das flores. Faz a gente se sentir tão bem, não é mesmo? Pois é, eles podem inclusive fazer parte de uma terapia, a aromaterapia. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Nós estamos aqui com a Cíntia Pontes, ela é naturóloga, entende tudo do assunto, trouxe inclusive algumas fragrâncias para falar um pouquinho mais pra gente e explicar um pouco mais sobre essa forma que a gente tem de usar esses cheirinhos tão gostosos para melhorar um pouquinho o nosso emocional. Muito obrigada pela presença aqui no Também é Tempo. Eu que agradeço, Camila. Obrigado, por poder contribuir um pouco com esse assunto que eu amo tanto, que é a aromaterapia, que me faz movimento e que para mim hoje é um estilo de vida, essa parte da aromaterapia. E para explicar um pouquinho para quem está em casa, né? Na primavera a gente utiliza a aromaterapia de uma maneira diferente do que no inverno, por exemplo? As fragrâncias também mudam um pouco de acordo com a estação? Sim, na verdade o que acontece, né? Falando um pouco da primavera, a primavera é uma fase onde nós saímos do inverno, que é uma fase mais introspectiva, para uma fase agora mais de expansão, mais de criatividade. É uma fase que conseguimos realizar bastante projetos, aqueles projetos que estão engavetados, né, no inverno, eles agora é um momento propício para poder florescer. Então a primavera nada mais que isso, né? O florescimento e são as sementes, né? Nós plantamos esses projetos agora para a gente poder colher. E os óleos essenciais, a aromaterapia, ela trabalha de uma forma muito bacana, porque ela trabalha tanto na parte emocional quanto no físico. Então, para a gente falar assim, o que é aromaterapia, né? A aromaterapia, ela é uma ciência e que ela é baseada em óleos essenciais. O que são esses óleos essenciais? São os princípios ativos da planta. Então, o princípio ativo da planta, quando a gente fala, uma gota, por exemplo, de um óleo essencial equivalem a 24 xícaras de chás. Então, na aromaterapia, nós falamos que o menos é mais, porque justamente devido a essa intensidade do óleo essencial. E aí tem alguns óleos essenciais que são os óleos da estação da primavera. Por exemplo, o capim-limão, que é o lemongrass, que a gente chama. Ó, é esse óleo aqui. Sentir o aroma dele. Vou sentir o cheirinho, uma pena que vocês não têm como sentir. É muito gostoso, realmente, bem cítrico, né? Bem cítrico. É o capim-limão. O capim-limão, que é o que nós temos em casa, né? É o chazinho da família. Ele é excelente para poder... ele trabalha de duas formas. Ele trabalha tanto para o físico, então ele é um óleo bastante digestivo. E na parte emocional, ele trabalha bastante a família. Então, por exemplo, quando você está num ambiente, às vezes, que teve algumas brigas, um ambiente que ficou um pouco mais pesado, esse óleo essencial, colocar esse óleo essencial na parede, no difusor, ele acalma o ambiente. Então, ele tem essa propriedade. Tá aí uma das propriedades do capim-limão. A gente está conversando aqui, você pode ver aqui na tela, nosso teminha já está subindo, que é sobre aromaterapia, a nossa conversa hoje. Sobre como essas fragrâncias na primavera, principalmente esse cheirinho das flores, podem ajudar nas nossas emoções, no nosso dia a dia. Tem alguma dúvida? Manda aqui na nossa live, a gente está à disposição para conversar com você nessa manhã. Vale tudo certinho, coração, olá, risinho. Tudo tá valendo, hein, gente? É só mandar aqui na nossa live. E, Cíntia, além do capim-limão, tem alguma outra fragrância que vocês costumam recomendar mais nessa época do ano? Tudo vai depender muito de cada pessoa, né? Do que ela precisa para aquele momento. Porque a aromaterapia, como eu te falei, ela pode ser substituída até pelos remédios. Não substituída, mas ela pode ser uma terapia complementar para os remédios. Então, no momento, por exemplo, que uma pessoa está mais introspectiva, precisa, por exemplo, ser mais comunicativa, e nós fazemos um teste olfativo. O que é o teste olfativo? Eu pego o óleo essencial, por exemplo, vou pegar um aqui. Deixa eu ver. São vários, né? Cada um se aplica a alguma coisa. Sim. Cada um tem tanto a parte química quanto a parte física, por exemplo. Inala para você ver. Muito calmante até, eu diria. Pelo menos foi o que eu senti. E ele te traz alguma memória?
Acho que é uma coisa mais caseira, campestre, assim, né? Sim, pode ser. Interessante. E cada pessoa reage de uma forma diferente? Sim, aí é que tá. Por exemplo, esse óleo que eu te passei agora é o óleo do erva doce. O que é o óleo do erva doce? Ele trabalha tanto o sistema digestivo, que é excelente para a época da primavera, mas ele trabalha também a questão da fala, da comunicação. Então, para vocês que trabalham bastante com a fala, com o público, esse óleo é um excelente óleo, porque ele trabalha o seu poder da fala, da comunicação, de expressão. Então, esse é um óleo indicado e é um óleo da primavera, por exemplo. Muito interessante. E uma outra questão que eu acho que é bastante comum, inclusive a gente já tem a participação aqui do Ângelo Pagan, que está aqui conosco, dizendo que gosta bastante do programa, dizendo que é uma TV muito legal, o SBT Santa Catarina. Obrigada, Ângelo. Você também faz como o Ângelo, não fica tímido na nossa live, manda aí as suas dúvidas, as suas perguntas, que a Cíntia está aqui à sua disposição. Cíntia, uma coisa muito comum hoje em dia é a ansiedade, né? Muita gente sofre com isso. As essências, elas também podem ajudar um pouquinho para trazer um pouco mais de tranquilidade, essa sensação de acalmar um pouco os ânimos? Nossa, muito boa a sua pergunta, Camila. Isso era algo que eu queria conversar com vocês um pouco para falar da diferença do que é o óleo essencial e do que é a essência. Isso é um dos princípios da aromaterapia, porque existe uma diferença muito grande, às vezes as pessoas confundem. Então, a essência, ela é sintética, então ela não traz nenhum benefício físico nem emocional. Então, por exemplo, se você compra uma essência de lavanda só para colocar dentro do teu ambiente em casa, ela só vai trazer aquele cheiro bom, tá? Um cheirinho gostoso. E o óleo essencial não. O óleo essencial, ele traz justamente a questão da emoção. Então, a pessoa se sente calma, ela entra no estado emocional. Então, por exemplo, a lavanda, vou te passar um óleo essencial aqui, a lavanda. A gente já tem uma pergunta chegando aqui da Dayana, ó. Da Dayana? Enquanto a gente prova a lavanda, vamos ver se a gente responde a pergunta dela. A Dayana pergunta se a partir de que idade a gente pode utilizar a aromaterapia. Tá. Essa é uma boa pergunta, Dayana. Obrigada pela pergunta. Sente aqui a lavanda. A aromaterapia, ela tem as suas precauções também. Então, por exemplo, alguns óleos podem ser utilizados por crianças e a concentração também é muito importante. E alguns óleos também, eles têm tanto a questão da restrição de idade, quanto também a restrição de, às vezes, algumas doenças que as pessoas têm, tá? Então, crianças, a gente recomenda a partir de 6 meses, mas alguns poucos óleos. Então, por exemplo, lavanda é um óleo interessante para um bebê, por exemplo, que é mais agitado, mas não passar no bebê e sim colocar no difusor no quarto, por exemplo, à noite. Então, o que eu estava falando um pouco, por exemplo, da lavanda, ela é bem interessante por isso, porque ela é um óleo, ela é uma flor, que ela é calmante. E assim, uma outra coisa super importante, Camila, com relação à aromaterapia, é o nome científico da planta. Eu quero trazer um exemplo também da lavanda, que é algo que todos conhecem, que todos sabem. Por exemplo, a lavanda no Brasil, o nome dela é lavanda dentata. Essa lavanda, a propriedade do óleo essencial dela, ele é um óleo que ele é estimulante e não é um óleo calmante. Então, quando você quer a propriedade de ser calmante, existe uma lavanda, que é uma lavanda que é da França, que é Lavandula officinalis, que essa sim tem as propriedades calmantes. Então, se você comprar um óleo essencial com a questão para um óleo essencial para ser calmante, tem que estar atento a essas questões. Muito interessante. E além da lavanda, existem outros óleos que podem ser usados em crianças? Em crianças pode, por exemplo, o laranja é um bom óleo, laranja doce, que ele é um óleo que traz a alegria, ele trabalha a criança interior, então ele traz, e ele é calmante também, só que sente o cheiro. Muito gostoso o cheiro. Bom. Muito, muito tranquilizante, assim, a gente inala, já começa a se sentir um pouco mais tranquilo, realmente.
Então a lavanda é um óleo, mas assim, olha, uma outra questão, eu poderia falar um pouquinho sobre as formas de uso, que eu acho que isso é importante. Não se passa óleo essencial direto na pele, então o óleo essencial ele tem que ser sempre diluído num óleo vegetal. E aí, nessa diluição que você passa na pele, porque se o óleo essencial entrar em contato com a pele direto, pode causar queimaduras, e queimaduras graves, então eles não podem entrar em contato. E outra coisa, os óleos, por exemplo, laranja, que são óleos cítricos, eles, quando você usa na pele, se você vai para o sol e tem uma exposição, eles queimam também. Tipo usar um limão, por exemplo, né? Você espremeu o limão, caiu, vai ficar aquela mancha preta. Os óleos cítricos são assim também, dessa forma. É interessante porque muitas vezes as pessoas acabam comprando e não sabem como utilizar. Sim. Então é importante também ter uma orientação em cima da utilização dos óleos. A gente tem aí a resposta da pergunta da Dayana, a Maristela está chegando agora. Vocês vão fazendo as dúvidas, pessoal, que logo mais o programa se encerra. Vocês estão muito quietinhos hoje. Façam as perguntas para a Cíntia, que ela está aqui à disposição de vocês. E essa questão do difusor, pode ser qualquer difusor ou ele tem que ser um específico para utilizar a aromaterapia? Não, qualquer difusor, tá? Você coloca o difusor na parede e o que tem é a questão da quantidade de gotas, né? Como eu disse, menos é mais. Então, por exemplo, para um ambiente de uns 20 metros quadrados, 3 gotas de óleos essenciais é o suficiente para aquele ambiente. Geralmente pode colocar água, uma água morna dentro do difusor, o elétrico, e coloca as gotinhas ali do óleo essencial. É bom saber, porque aí também muita gente acaba botando uma concentração muito forte. Caso você ceda, passei o número de gotas indicado, pode mudar a sensação que a gente tem do óleo? Sim, pode mudar. Óleos que às vezes eles são mais calmantes, por exemplo, em doses altas eles podem se tornar estimulantes. E aí causam, na verdade, uma irritação dentro do organismo. Porque o óleo, quando ele é inalado, ele entra na corrente sanguínea. E aí ele também é metabolizado no seu corpo. E isso pode causar toxicidade. É bom saber, viu, pessoal? Todo o remédio, ele também na dose errada pode se tornar um problema. Então, sim, a aromaterapia segue essa mesma máxima. A Maristela aqui está chegando na nossa live, está mandando um bom dia. Bom dia para você, Maristela. Tem alguma dúvida? Manda pra gente. O nosso bate-papo é sobre aromaterapia, essas fragrâncias da primavera, o cheirinho das flores, que podem também fazer muito bem para a nossa saúde. E para quem anda muito estressado, né? Agora a gente está chegando nessa época de fim de ano, sim, o pessoal começa a correr muito para encerrar as atividades. Tem algum óleo que possa ser bom para o estresse, para quem se sente muito estressado? A lavanda é um excelente óleo para o estresse, porque ela traz uma calma, ela acalma mesmo o sistema nervoso central, então a pessoa fica mais calma. Tem outros óleos, por exemplo, no momento de estresse, agora final de ano, às vezes a gente tem, por exemplo, pouca memória, né? Não consegue mais lembrar, fica sem foco, sem atenção. E aí tem um óleo que ele, além de ser analgésico, ele também é estimulante e é muito para a questão de foco e atenção, que é o alecrim, por exemplo. Vou te mostrar o alecrim. Esse aqui é super indicado, gente, para quem está fazendo vestibular, concurso. Tá vindo o vestibular da UFSC aí, exatamente. Então... O alecrim, ele te traz bastante foco, concentração e ele te traz ele te deixa bastante animado, assim. Então pode passar uma borboleta do lado que você fica concentrado no teu papel. Muito interessante. E realmente ele tem uma fragrância muito gostosa, né? Você tem vontade de ficar cheirando o papelzinho, inalando o tempo todo. Sim. Pessoal, o alecrim, gostei, hein? Vale a pena. E aí, você pode usar, por exemplo, o óleo essencial, o alecrim, como, por exemplo, num difusor pessoal, que tem uns colares, e aí você coloca uma gota e aí você fica inalando aquilo durante o dia. Você pode carregar com você para onde quiser, então o difusor não precisa ser para um ambiente, naquele local. Pode ser um difusor pessoal, por exemplo, um colar. Eu trouxe um aqui, olha, esse daqui. Tá vendo como é? É um pingente e aqui dentro você coloca o óleo essencial que você precisa para aquele dia. Tem um pouquinho de algodão aqui dentro, né? Daí coloca aqui. Coloca a gota, uma gota o suficiente, aí não tem nada ainda. Sim. E aí você coloca num colar, por exemplo, e pode ser utilizado.
como difusor pessoal. Dá para levar a terapia com você. Temos a participação de bastante gente. O Paulo Henrique está mandando bom dia. A Dayana diz que está adorando as nossas dicas. A Cleusa, nossa querida companheira aqui no SBT, está mandando um bom dia aqui para o SBT Santa Catarina. Obrigada a todos vocês pela audiência e pela participação. A gente está se encaminhando para os minutos finais do programa. Eu vou pedir para a Cíntia deixar uma dica um pouquinho mais geral para você que está em casa. Então, se alguém tem alguma dúvida ainda, é o momento, pessoal. Melhor correr. Ó, tá chegando um outro bom dia aqui da Irene. Cíntia, se você tivesse que deixar uma dica agora pro fim de ano, para quem quer apostar na aromaterapia, como faz? Então, pessoal, a aromaterapia é um estilo de vida. A aromaterapia traz saúde. Com a aromaterapia você consegue ter mais qualidade de vida. Então, a minha indicação é procure um profissional que conheça da aromaterapia para poder te passar sugestões, dicas, e você pode trabalhar, por exemplo, com aromas para a tua casa, para o teu objetivo, porque cada pessoa é uma. O cheiro para uma lembra algo, o cheiro para outra pessoa lembra a outra. Então, por exemplo, o capim-limão para você trouxe calma, mas às vezes para uma outra pessoa traz agitação. Então, por isso é importante o teste olfativo. Então, eu diria assim, olha, para esse final de ano, eu sugiro dois aromas que eu amo, que é o grapefruit, é esse daqui. O grapefruit é aquela tangerina americana, a rosa, e ele é um cheiro cítrico e ele trabalha a iniciativa. Então, para começar 2019, aí, o grapefruit é excelente e ele pode ser associado com outro que eu amo, que é o canela. E a canela, ela traz a criatividade e a prosperidade. E os dois têm uma sinergia muito legal. Então, o aroma, a gota de um, uma gota do outro, no inalador pessoal, vai te deixar uma pessoa mais próspera aí para 2019, com mais criatividades, mais projetos, mais iniciativas. Então, a minha dica de hoje, eu apostaria nesses dois olhos, no casamento desses dois. Tá aí, então já temos ótimas dicas para começar 2019 com bastante iniciativa, grapefruit e também canela. Se você gostou das dicas, quer saber um pouco mais sobre aromaterapia, é bem fácil de encontrar a Cíntia também. Ela está nas redes sociais, como a gente aqui no Também é Tempo. Como é que o pessoal pode te encontrar, Cíntia? Então, no Instagram é cintia.naturologia e eu tenho um site que é www.cinciapontes.com. E aí é só entrar em contato que eu estou à disposição. Tá certo, Cíntia. Muito obrigada pela disponibilidade aqui no Também é Tempo. E obrigada a todos vocês que fizeram esse programa conosco, a Maristela, a Elisama e também todos vocês que nos acompanharam hoje pela manhã. A gente se encontra no próximo Também é Tempo. Eu conto com a companhia de vocês. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.